Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Toda Hora nessa quarta-feira, dia 26 de janeiro. Você confere nessa edição, o Brasil é convidado a fazer parte da OCDE. Naufrágio na Flórida deixa 39 desaparecidos. E a gente fala também sobre os números da pandemia. Você vai conhecer uma família que é extremamente consciente quando o assunto é a proteção dos pequenos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a formalização pela OCDE do convite para o Brasil entrar na organização é um reconhecimento da agenda do governo. O início do processo de adesão foi aprovado por unanimidade pelos embaixadores dos 37 países que fazem parte do grupo. O governo brasileiro recebeu a carta convite do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que formaliza o início do processo de adesão do país ao grupo. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a formalização do convite é um reconhecimento aos esforços do que ele chamou de modernização. É um reconhecimento pela nossa agenda e, ao mesmo tempo, um reforço, um compromisso de seguirmos nesses trilhos dessas reformas de modernização. Regulamentação ambiental, tributária, financeira e principalmente institucional, né? Guedes destacou que o Brasil aderiu a 103 dos 251 instrumentos normativos da OCDE. E nós atendemos a 103, sendo que 37, mais de um terço, foram em apenas nossos 3 anos de governo, sabendo que 2 anos nós estamos nessa guerra à pandemia. Então, nós não paramos as nossas reformas estruturantes durante a pandemia. Não há prazo definido para a conclusão do processo, mas deve demorar pelo menos mais uns 3 anos. O Banco Central tirou do ar o sistema que permite que as pessoas que eventualmente esqueceram dinheiro nas instituições financeiras consultem os valores que têm a receber. O fato aconteceu um dia depois do serviço entrar em operação e por causa do grande número de acessos que levou à queda dos sites do banco. O Banco Central tirou do ar o sistema que permite consultar valores devidos por bancos a pessoas e empresas. A suspensão da plataforma foi provocada pelo grande número de acessos. A estimativa é que os clientes esqueceram cerca de 8 bilhões de reais nos bancos e que agora poderão ser sacados. O acesso ao sistema de valores a receber foi interrompido nesta terça-feira após o site do Banco Central sair do ar 2 vezes em razão da instabilidade provocada pela elevada procura por informações. A nova plataforma permite que cidadãos e empresas consultem se há algum dinheiro esquecido a receber em bancos e outras instituições de sistema financeiro. A estimativa é de que o valor a ser devolvido chegue a 8 bilhões de reais. Numa primeira fase, 3 bilhões e 900 milhões de reais devem ser ressarcidos para 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Este dinheiro retido se refere, por exemplo, a contas correntes ou poupança que foram encerradas com saldo disponível ou tarifas e parcelas cobradas indevidamente. O restante dos valores deverá ser disponibilizado ainda neste ano. De acordo com o Banco Central, para saber se há algum saldo a receber, é preciso entrar na página Minha Vida Financeira e fornecer o número do CPF ou CNPJ da empresa. Antes do sistema ficar fora do ar, 79 mil pessoas conseguiram consultar e 8.500 formalizaram o pedido. O Banco Central anunciou que já recebeu pedidos para devoluções de R$ 900 mil dos valores esquecidos em bancos. Segundo o Banco Central, os valores serão transferidos via Pix em até 12 dias úteis. E olha só, o Procon de São Paulo notificou a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias solicitando esclarecimentos sobre reclamações da falta de testes para a Covid. E a Secretaria Nacional do Consumidor aplicou notificações em grupos do mercado de farmácias e laboratórios do país a prestarem esclarecimentos sobre o aumento de preços nos testes, ou seja, os testes estão em falta e aonde tem, estão cobrando um preço extremamente alto. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, os relatos de dificuldades em agendar e realizar os testes contra a Covid estão aumentando substancialmente. Na semana passada, 267 farmácias e laboratórios foram visitados por representantes do órgão. Nos locais fiscalizados, foram solicitadas informações sobre testes disponíveis e os preços cobrados para cada modalidade.
Em resposta, a Abrafarma informou que não há falta de testes nas farmácias, mesmo com a redução do fornecimento pelas indústrias. Já o órgão do Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor, notificou 14 grupos do mercado de farmácias e laboratórios que terão 7 dias para responder questões como a quantidade de procura de testes dos últimos meses e o preço médio praticado. Os grupos terão ainda que explicar o aumento do preço e relatar eventuais dificuldades na obtenção de insumos. A partir destas informações, a Senacom vai verificar se há condutas no mercado que possam ser enquadradas como abusivas, além de tentar entender como o problema está se estabelecendo em todo o território nacional. Se forem identificados indícios de abuso, será instaurado um processo que poderá resultar punições para as empresas. O governo reduziu o tempo de isolamento dos trabalhadores com quadro leve de Covid-19. O prazo, que era antes de 14 dias, agora passa a ser de 10 dias. E segundo o decreto publicado ontem no Diário Oficial, esse tempo pode ser reduzido ainda para 7 dias, caso o trabalhador esteja sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamento antitérmico e sem sintomas respiratórios. E fica a critério do empregador decidir se as pessoas com mais de 60 anos vão exercer as atividades de forma presencial ou remota. Casos de disfunções na arcada dentária têm crescido nos consultórios odontológicos do país. Em geral, fatores psicológicos como estresse, ansiedade e depressão estão ligados ao surgimento ou ao agravamento desses problemas. A Paloma sentiu o estresse e a ansiedade afetarem o psicológico e a mordida dela. Com toda a incerteza provocada pela pandemia, ela viu intensificar as dores no músculo do rosto e no maxilar. Chegou ao ponto de não conseguir mais fechar a mordida. Aí, ela procurou um profissional. Eu sempre tive um creque aqui dos dois lados, principalmente quando eu ia comer alguma coisa. Desde a adolescência eu senti um estalo aqui, né? Então, no começo da pandemia, isso começou a piorar e até que eu não conseguia comer. Começou a doer muito, muito aqui nesse ossinho. E eu falei, bom, preciso procurar um dentista, um ortodontista, né, que era mais especialista nisso. E até que chegou um dia que a minha mordida não encaixou, sabe? Saiu do lugar, como se meus dentes tivessem feito isso. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí, encontrei um ortodontista que me indicou a plaquinha, porque ele explicou, à noite, quando você vai dormir, você está apertando, você tem bruxismo, você morde tanto, tão apertado. No meu caso, eu não cheguei a desgastar os dentes, mas ele disse que eu apertava muito a mordida, porque eu tinha estresse, ansiedade, e com a pandemia, inclusive, isso piorou. Casos como o da Paloma se tornaram mais comuns nos últimos anos, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia. O bruxismo é uma disfunção que provoca atividade muscular repetitiva. Isso pode ocorrer durante o dia ou à noite enquanto o paciente dorme. Em muitos casos do bruxismo do sono, os especialistas recomendam o uso de uma placa moldada na arcada dentária do paciente. E intervenções como esta têm sido cada vez mais comuns, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia. As visitas periódicas ao dentista e a atenção aos sintomas desde o início são fundamentais para evitar o agravamento das disfunções temporomandibulares, além de problemas mais graves como fratura ou desgaste dentário. Com a pandemia, aumentou o estresse e a ansiedade das pessoas. E muitas delas adquiriram o hábito de ranger e apertar os dentes. Esse hábito é mais comumente chamado de bruxismo, onde a pessoa aperta os dentes ou range os dentes inconscientemente. Isso pode acarretar vários problemas de saúde, como dores de cabeça, dores na face e principalmente na saúde bucal, onde pode ocorrer fratura de restaurações, fratura de dentes e até mesmo perda dentária. Uma vez identificados esses primeiros sintomas, que são as dores de cabeça e dor na face, é preciso procurar um profissional, um dentista, para que ele possa identificar o problema e, uma vez identificado, tratá-lo. Então, algumas formas de identificar o problema,
hoje contamos com um scanner intraoral. Com o escaneamento digital, conseguimos identificar pontos de contatos, pontos de desgaste nos dentes e, consequentemente, a gente aderir a um plano de tratamento adequado para o paciente. Hoje podemos fazer a aplicação de botox para diminuir a tensão da musculatura e evitar esse apertamento ou ranger dos dentes, e também a confecção de uma placa miorrelaxante, que seria como um protetor para o paciente usar durante a noite, quando o paciente dorme, e evitar esse desgaste e também a possível fratura dentária. Feito isso, o paciente também tem que tentar ter uma noite mais tranquila, tentar dormir mais calmo, para que emocionalmente ele possa ficar mais tranquilo e evitar essa disfunção. Especialistas comentam que para manter ou buscar a calma, atividades como meditação, yoga e a prática de exercícios físicos podem auxiliar muito. Pfizer e BioNTech iniciam estudos clínicos de vacina contra a variante Ômicron. O estudo vai avaliar mais de 1.400 pessoas. O estudo da vacina Pfizer-BioNTech vai ser feito com 1.420 pessoas com idades entre 18 e 55 anos. Os voluntários serão divididos em 3 grupos: os que receberam 2 doses da vacina entre 90 e 180 dias e que vão receber 1 ou 2 doses da vacina contra a Ômicron. O segundo grupo inclui pessoas que receberam 3 doses da vacina atual e vão receber outra dose da vacina original ou 1 da vacina contra a Ômicron. E a última turma inclui pessoas que nunca foram vacinadas contra a Covid e vão tomar 3 doses do imunizante específico contra a Ômicron. A Pfizer disse que os reforços da vacina original protegem contra formas graves da nova variante, mas que é preciso cautela. Segundo o laboratório, a proteção da vacina original contra a Covid leve e moderada pareceu diminuir de maneira mais rápida no caso da Ômicron. O estudo pretende desenvolver uma vacina que alcance um nível similar de proteção contra a nova variante, como a de cepas anteriores, mas com uma duração maior da proteção. Nos Estados Unidos, autoridades estão à procura de 39 pessoas que desapareceram depois que o barco em que navegavam virou. Segundo informações da Guarda Costeira, o naufrágio aconteceu supostamente no sábado, na região do litoral da Flórida, no sudeste do país. Um naufrágio deixou 39 desaparecidos no litoral da Flórida. Segundo a Guarda Costeira, uma pessoa resgatou um homem que estava agarrado a uma embarcação virada no oceano. O homem contou que o barco saiu de Bimini, nas Bahamas, na noite de sábado, com outras 39 pessoas a bordo e que um temporal causou o naufrágio. As autoridades suspeitam que se trata de um caso de tráfico humano. De acordo com o sobrevivente, ninguém estava usando colete salva-vidas. Vários barcos de patrulha e aeronaves participam das buscas. As Bahamas costumam ser um ponto de trânsito para migrantes que querem chegar aos Estados Unidos. A quarta-feira será marcada por calor intenso e chuva forte em diversas regiões do país. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades. Em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, o sol deve predominar durante todo o dia e a temperatura pode chegar a 35 graus. Em Niterói, no Rio de Janeiro, tem previsão de calorão com máxima também de 35. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, os termômetros podem registrar até 30 graus. Em João Pessoa, na Paraíba, a máxima prevista também é de 30 graus, com previsão de chuva no final da tarde. E em Brasília, o tempo deve ficar instável, com previsão de chuva a qualquer hora do dia e a máxima não vai passar dos 25 graus. Você vai conhecer depois do intervalo uma família do Mato Grosso do Sul extremamente consciente quando o assunto é a proteção dos pequenos. É daqui a pouquinho. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 48 minutos no horário de Brasília. E aumentou a pressão sobre o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os analistas acreditam que ele está com o cargo bastante ameaçado.
A Polícia Metropolitana de Londres anunciou nesta terça-feira uma investigação sobre as várias festas realizadas em Downing Street e outras dependências do governo nos últimos 2 anos. As celebrações configuraram violações das regras de confinamento impostas devido à pandemia de Covid. O chefe de governo prometeu que vai cooperar plenamente com os trabalhos que aumentam a pressão sobre o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que vê o cargo por um fio. Saúdo a decisão da polícia de Londres de conduzir uma investigação, porque acho que isso vai dar à opinião pública a clareza necessária e ajudar a traçar uma linha sobre a questão. Mas quero tranquilizar a Câmara, o senhor presidente e o país de que eu e todo o governo estamos focados 100% em lidar com as prioridades do povo, incluindo o papel principal do Reino Unido na proteção da liberdade em todo o mundo. Após a humilhação de ter que pedir desculpas à Rainha Elizabeth II por ter celebrado festas com música e bebidas alcoólicas na véspera do enterro do Príncipe Philip e em pleno confinamento em abril do ano passado, Downing Street deve passar agora por uma investigação da Scotland Yard. Um porta-voz do governo informou que Johnson e todos os que forem procurados cooperarão plenamente em tudo que for solicitado. Cercado de escândalos, o polêmico primeiro-ministro de 57 anos luta há semanas por sua sobrevivência política, diante da ameaça de uma moção de censura interna no Partido Conservador. A mais recente polêmica gira em torno do aniversário de Johnson. De acordo com a imprensa britânica, ele teria participado de uma festa com até 30 pessoas em junho de 2020, quando esse tipo de reunião estava proibido. E o Fundo Monetário Internacional reduziu a projeção de crescimento econômico para a América Latina e o Caribe este ano. Os principais cortes foram para o Brasil e o México, as duas principais economias da região. A nova previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto brasileiro em 2022 é de apenas 0,3%, antes estimada em 1,5%. No México, a projeção de aumento do PIB é de 2,8%. 1,2% menor que a anterior. Considerando toda a região da América Latina e Caribe, a estimativa é de crescimento de 2,4% neste ano, 0,6% a menos que o previsto em outubro. A expansão do PIB regional em 2022 vai ficar 2 pontos percentuais abaixo do PIB global, revisado para baixo para 4,4%. O FMI cortou sua previsão de crescimento global, dado o impacto da variante Ômicron do coronavírus, que contribuiu para uma desaceleração econômica nos Estados Unidos e na China. E destacou que esse corte reflete também revisões em mercados emergentes como o latino-americano. O fundo ainda alertou que a inflação vai permanecer alta por mais tempo do que o esperado e citou um aumento nos preços das commodities, da energia e dos alimentos, especialmente no último ano. O mundo atingiu a maior média diária de mortes por Covid em 4 meses, com mais de 8 milhões de vítimas em 24 horas. Apesar de ser um número alto, com o avanço da vacinação, as mortes pelo coronavírus não têm crescido na mesma proporção da explosão no número de infectados. A disseminação da variante Ômicron pelo planeta fez a média de novos casos bater recorde pelo 7º dia seguido. E o Brasil voltou a ser um dos países com mais infectados e óbitos pelo mundo. O Brasil registra o maior número de mortes por Covid desde o dia 8 de outubro. E o país renova o recorde na média móvel de casos, com mais de 157 mil confirmações diárias. O Brasil registrou mais 487 vítimas da Covid no Brasil em 24 horas. Agora são 623.843 mortes pela doença. Também foram registrados mais 183.722 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.311.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 332 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 172%. Já a média móvel de casos apontou 157.060 registros por dia. O número também indica tendência de alta e esse aumento é de 315%. Agora vamos dar uma olhada no mapa, que aponta a evolução da doença por regiões. Hoje, 22 unidades da federação indicaram alta.
Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 3 estados apresentaram estabilidade: Pernambuco, Roraima e Tocantins. E somente 2 estados apontaram queda: Pará e Rondônia. E por falar na importância da vacinação, o Brasil já aplicou mais de 356.354.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 163.561.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 76,67% da população. Enquanto mais de 149.532.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 70% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em quase 43.261.000 pessoas, 20,28% dos brasileiros. E o Rio de Janeiro retoma hoje a vacinação de crianças. O calendário ficou quase uma semana parado por conta da falta de doses, mas começa a avançar com a imunização das crianças de 10 anos de idade. E agora vamos conhecer uma família extremamente consciente quando o assunto é vacinação contra a Covid para crianças. E o melhor, elas usaram a criatividade como forma de homenagear os profissionais da saúde. Giovana, de 6 anos, tomou a vacina no sábado. Levou até um desenho para agradecer os profissionais de saúde. Estou sendo protegida. Depois que ela foi imunizada, fomos até a casa onde mora conhecer a família. A vacinação é importante porque vai deixar a gente mais seguro, que a gente está mais protegido contra o coronavírus. O Leonardo tomou a vacina antes da irmã, na terça-feira da semana passada. E como diz o ditado, as crianças são o reflexo dos pais. Daniel e Raquel são antropólogos, uma ciência que estuda os vários aspectos da vida social. Eles trabalham na Fiocruz, justamente no setor da antropologia da saúde. A gente explica para as crianças, a gente conversa, esclarece, né, que é muito importante, que eles têm que cumprir os deveres deles, né, como cidadão, né, que é também para a proteção individual, mas também a proteção de toda a comunidade, né, coletiva. E eles estavam muito ansiosos, assim, com a expectativa de tomar a vacina, já esperando o dia. Como responsáveis pelas crianças, acho que a gente tem o dever de explicar o que está acontecendo e orientá-los nos caminhos mais adequados. E com relação a essa pandemia, quais são as orientações e as responsabilidades que nós, como os pais, temos com os filhos? Ah, e tem mais, viu? O Leonardo pediu para falar que teve reação à vacina. Fiquei muito feliz. Uma boa reação. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 da manhã tem mais informações com a Patrícia Belenic. E à 1 da tarde a gente espera por você. Até mais.